em nome de Jesus, nós vamos dar uma mensagem para que nós possamos, então, nos edificar espiritualmente. Então, o tema para nós dessa mensagem é como nós somos responsáveis por cuidar do nosso corpo. Nós estamos fazendo aí um tratamento aqui na Irmã Madalena, né? Para poder melhorar um pouco a saúde do corpo e também trazer o quê? Experiência religiosa para que nós, quando voltarmos para casa, levar essa experiência para aqueles que também têm o desejo de corrigir sua vida, tanto espiritual quanto sua vida física, com relação à saúde. E o primeiro texto que eu quero ler, junto com os irmãos, ele está em Romanos 12, verso 1. Diz para nós aqui: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque esse é o culto que Deus pede para nós, é um culto racional. E se é racional, nós temos que estar em ordem com a nossa mente e com o nosso corpo. Eu trago para os irmãos também aqui, no livro Temperança, uma breve informação da nossa responsabilidade para com Deus e como cristão. Então, Temperança, página 142, diz para nós aqui: não sabeis, Paulo fazendo uma pergunta para nós aqui na sua carta, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Se não é, deveria ser. Se não é, tem que estar sendo. Diz também aqui: o homem é obra das mãos de Deus, sua obra-prima, criada para elevado e santo desígnio. E em toda parte do tabernáculo humano, nós somos um tabernáculo humano, temos que ser esse tabernáculo humano de Deus. E ele deseja escrever o quê nesse tabernáculo? Diz aqui, a sua lei. Todo nervo e músculo, todo dote mental, que é a capacidade, a habilidade, e o físico, devem ser conservado puro. Essa é a recomendação do testemunho para nós. Essa é a responsabilidade que tem como cristão, de nos apresentarmos diante de Deus. Aqui diz para nós também, mais uma notinha curta: nós não temos nenhum direito de prejudicar um órgão da mente ou do corpo. Diz que nenhum homem ou mulher tem qualquer direito de formar hábitos que diminuam a ação saudável de um órgão da mente ou do corpo. Aquele que perverte suas faculdades está contaminando quem? O templo do Espírito Santo. E quem é para que o Espírito Santo habite em nós, esse corpo tem que estar em ordem. Não é isso? Fala aqui também que o Senhor diz que não vai fazer um milagre para restaurar a saúde os que continuam a usar drogas. E aqui, quando fala drogas, é uma série delas. Não é só de farmácia, é também aqueles que fazem dano ao corpo com uso de bebida, de cigarro e de outras coisas, de falta de temperança, de domínio. Aqui também vem falando para nós que as drogas é para a degradação da alma, da mente e do corpo, de modo que as coisas sagradas não sejam apreciadas. Se eu destruo a minha saúde, eu não tenho entendimento para compreender as coisas que Deus pede de nós. Quero ainda ler um texto de 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ontem eu li esse verso no pôr do sol, falando a respeito. Eu tenho livre-arbítrio para comer o que eu quiser? Tenho. Mas convém muitas coisas do que eu como? Não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, aquilo que vai me fazer mal, eu não posso deixar ela me dominar. Essa é a recomendação do texto para nós. Eu quero ler um texto agora
Todos os textos que eu vou procurar ler são todos breves, para não cansar os irmãos. Eventos finais, página 52, no quinto parágrafo que eu estou aqui mencionando, vai entrar na questão da temperança. Nós estamos falando de cuidar da vida espiritual e física. Primeiro, a vida física, se ela não estiver em ordem, você não vai entender a espiritual. Então, olha o que diz para nós aqui, duas linhas. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar adequadamente aquilo que é saudável. Então, essa é a recomendação com relação à temperança. E quais são os agentes, irmãos? Lembrando, é muito conhecido, quais são os agentes naturais que Deus deixou para nós? É muito falado no Adventismo. Isso, a água que a irmã citou é uma delas, mas vamos dizer ela completamente que é pouca também, são 3 linhas. Diz que o ar puro, a luz solar, né? A abstinência é deixar aquelas coisas que vai estar te fazendo mal no dia a dia, né? Graças a Deus, nós ficamos livres daquelas coisas mais prejudiciais lá atrás, que nós sabemos que é o uso do álcool, para quem bebeu, para quem fumou, para quem comeu carne, né? E estamos lutando para deixar mais coisas, mesmo que elas sejam boas, mas por conta da contaminação que os produtos estão, vamos dizer, contaminados, né? A questão do leite, do ovos, a gente tem que sempre procurar um alimento melhor, onde está ele melhor, não comprar ele lá da granja, porque da granja está ruim, está contaminado. Tem a questão do açúcar, então tem uma série de coisas que é boa, mas faz mal se você não comer ela adequadamente. Tem também o repouso, é importante que dormir, descansar na hora certa, no horário certo, né? Tem os exercícios. Então, nesse tratamento que nós estamos aí fazendo, nós estamos tendo uma ideia, né, de como nós fazemos alguns tipos de exercício. Tem a respiração, é um exercício, que é um alimento para a alma, e também os exercícios físicos, né? Fala também do regime adequadamente, conveniente para a pessoa. Usando o quê? Água, o ar puro, que já foi falado, e confiança em Deus, né? Para que tudo isso possa se relacionar e trazer um bom resultado para a nossa saúde. Trago outra informação para os irmãos, onde todas as coisas, né, devem ser combinadas, seja o sono com o alimento. Nós acabamos de falar que se nós, lá na hora que nós estamos na escola sabatina, se nós comemos alguma coisa à noite, que você sabe que não vai te dar um bom sono, então você tem que evitar. Então você tem que combinar. Aqui está falando para nós. Eu vou ler uma informação para nós aqui, no livro Medicina e Salvação, para nós entendermos melhor, na página 12, e tem o primeiro e o segundo parágrafo aqui. Diz para nós aqui, quando nós combinamos a nossa saúde, deixando ela em ordem, nós temos o quê? Condições para poder transmitir para as pessoas aquela experiência pela qual você passou. E essa combinação, ela tem que ser levada adiante. Como vem falando para nós aqui. No livro Medicina e Salvação, página 12, diz que uma pessoa que fica enferma, ela deve ser curada mediante os esforços combinados do humano, que é a nossa parte, com a parte divina. Deus só vai atuar no corpo que tiver mais em condições. Diz que toda dádiva, todo poder que Cristo prometeu aos seus discípulos, e esses discípulos não é só aqueles lá não, está incluído nós aqui também. Diz que envia ele àquele que os servirem com fidelidade. Vai enviar então esse poder. Esse poder de que não somente você transmitir a sua saúde, o seu vigor para as pessoas no exemplo, mas também no conhecimento para a pessoa. E aqui diz para nós que o Espírito Santo também tem a parte dele, quando nós colaboramos com ele. Fala assim, que o pecado traz enfermidade e traz fraqueza. Qual fraqueza? Física e espiritual.
Cristo tornou possível livrar-nos dessa maldição, dessa fraqueza. Diz que o Espírito Santo, por que o Espírito Santo? Porque Jesus subiu ao céu e deixou quem? O Espírito Santo para fazer essa obra por nós, nos ajudar. O Espírito Santo tornará capacitados para comunicarem a verdade com poder a todos que estão desejosos de ser educados. Aqueles que querem, né? Nós não vamos forçar ninguém. Renovará cada órgão do corpo, a fim de que os servos de Deus operar de modo aceitável e com sucesso aquilo que você está querendo propor para a pessoa. A vitalidade aumenta sob a influência da ação do Espírito. Permitamos, então, que esse poder nos leve a uma atmosfera mais alta e mais santa, para que possamos desempenhar bem o trabalho que nos for indicado. Então, se nós estamos sempre em comunhão com Deus, Ele vai abrir as portas no conhecimento que você já está estudando, que você vai aplicar para a pessoa, para essa pessoa também receber a bênção que você está recebendo. E já vou indo para a conclusão também. Em eventos finais, eu vou terminar com um texto para nós meditarmos e também encerrarmos essa parte do primeiro estudo da manhã. Eventos finais 52, aqui no segundo parágrafo, vai falar sobre o empenho do conhecimento que você adquire com tratamento natural, com cuidar bem da saúde. E aí, se você tem esse propósito com você, é obrigatoriamente ter o propósito com a pessoa que quer. E é isso que vai falar para nós aqui. À medida que a agressão religiosa destruir a liberdade de nossa nação, a irmã White está falando com relação a essa liberdade que vai ser retirada em breve nos Estados Unidos e subsequentemente na nossa nação também, diz aqui, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Em seu próprio interesse, eles devem, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às enfermidades, com as dificuldades das pessoas, com as fraquezas das pessoas, entender as suas causas. A irmã Helena estava ontem lá na casa da irmã Madalena e ela comentou de uma senhora que está lá enferma na cama e precisa de cuidados. E quando essa obra que a irmã está prestando para essa senhora, ela já procurou saber qual que foi a causa, já procurou saber por que ela está ali, a necessidade realmente dela, porque você pode estar, muitas vezes, não conhecendo a causa da pessoa, você está ajudando uma pessoa sem saber. Se ela realmente necessita daquilo, pelo estado que ela está, ela precisa. Mas você tem que fazer um conhecimento da situação, para você muitas vezes não ajudar sem necessidade. Essa é a questão. Aí você também tem que, além de saber as suas causas, a maneira de evitá-la e também a curar, como você vai atingir a cura com essa pessoa. Os que dizem isso encontrarão oportunidade de trabalho em qualquer parte. Haverá indivíduos sofrendo, muitos necessários de ajuda, não só entre os de nossa fé, está falando aqui, mas principalmente entre aqueles que não conhecem essa verdade. Finalizando, desejo dizer-lhes que em breve nenhuma obra será realizada pelo ministério, senão pela obra médica missionária. Quer dizer, nós chegamos num tempo que muitas vezes nós não vamos poder falar de certas verdades, mas se você chegar numa pessoa e quiser dar uma mensagem boa para ela, vai falar de saúde para ela. É uma boa. Para você não chegar logo de cara naquilo que vai doer para ela. Então, a obra médica missionária nesses últimos dias é muito importante para atingir o objetivo. Foi igual aos valdenses. Isso, nós estudamos sobre a questão dos valdenses, né? Eles tinham uma tática para poder alcançar essas pessoas. Então eu finalizo esse estudo, trazendo essas recomendações para nós, para que Deus nos abençoe e também nós tenhamos o desejo de poder
ter essa vontade de ajudar as pessoas que estão lá fora. E não só lá fora, mas também os de nossa fé. Amém.